Olá, classe, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai comparar a teoria de Debye-Hickel com aquele coeficiente de atividade médio gerado no vídeo da última aula aí que eu gravei ontem, né? Coloquei hoje aí perto do meio-dia para vocês assistirem. E vamos lá. O que eu tinha feito até a última aula é essa definição aqui, ó, que o potencial químico de uma espécie, principalmente de uma espécie iônica. Então, o potencial químico de uma espécie iônica potencial químico mais ou menos, né? Que agora você já sabe o que quer dizer. É igual ao potencial químico padrão mais RT ln da atividade mais ou menos, né? E você sabe que é o mais ou menos, né? É a média geométrica da atividade do soluto quando esse soluto é considerado como um soluto que se dissolve, aliás, que se dissocia ionicamente em solução, né? Gerando cátions e ânions, tá? Bem, daqui transcorre o fato de que, dessa expressão aqui, transcorre a ideia de que eu posso ter aí, eu vou abstrair o mais ou menos das próximas deduções aí, do vídeo inteiro, na verdade, só para dar uma facilitada, tá, pessoal? Mas considerem que ele está ali. E aqui a minha câmera sumiu, né? Vamos voltar a ela. Aqui, perfeito. Beleza. Então, considerem que eu sempre estou falando dessa atividade única média, tá? Tudo ali deveria ter um mais ou menos subscrito, mas eu não vou colocar aqui para não usar muito da folha, né? Eu posso reescrever essa expressão da seguinte forma. Eu vou colocar aqui somente da espécie I, também, potencial químico, mas é iônico da espécie I igual ao potencial químico então padrão da espécie I mais RT ln da molalidade de I mais RT ln de gama de I. Perfeito? Então, se eu parar um pouquinho para pensar, eu vou entender que essa parte do quadro em vermelho aqui, diferentemente dessa parte do quadro em verde, essa parte do quadro vermelho, na verdade, significa o potencial químico da espécie se ela simplesmente fosse uma espécie não iônica. Um soluto não iônico. Toda a parte que deriva e que está relacionada ao fato que o meu soluto se dissocia de maneira iônica, gerando cargas, é respectivo a esse quadrinho em verde aqui. Tá? Por causa que o que ali no quadro vermelho você já tem isso de outras deduções, né? Quando você pega ali o estado padrão soluto, a molalidade vai estar sendo relacionada ali, a molalidade do soluto vai estar relacionada ao potencial químico. Então, eu tenho como se fosse uma expressão que pode ser desmembrada em duas partes, né? A parte que realmente reflete o soluto e a parte que define esse potencial, né, um potencial químico, e eu vou colocar aqui entre parênteses elétrico, ou seja, o fato de existir as cargas ali, né? Então, esse potencial químico e elétrico é igual à parte que você vê ali no quadro em verde que eu estou recompilando aqui, tá? Então, esse RT ln de gama I é como se fosse o potencial químico do fato que essas moléculas estão carregadas. Qual que é a ideia de Debye? Eu já tinha comentado antes, né, no outro vídeo. O modelo de Debye-Hickel, que vai vir aí disso que eu acabei de falar. Então, deixa eu colocar aqui. O modelo
by Hickel. E tem um trema aí no U do Hickel, mas não vou colocar, que o meu editor fica meio estranho. Ele leva em consideração duas coisas: a lei de Poisson e a lei de distribuição de Boltzmann. A lei de Boltzmann. Essas duas leis foram combinadas para justamente fazer uma modelagem do soluto numa solução, né? Ou seja, ali solvatado, né? Rodeado de solvente. E essa modelagem leva em consideração o fato de que, se eu pegar e imaginar um centro de coordenadas cartesianas, né, eu coloco um íon, pode ser tanto um cátion quanto um ânion. Então eu tenho um íon e a uma certa distância haverá uma probabilidade maior de ter um contra-íon. E aqui contra-íon é justamente um outro íon com carga oposta àquele que está no centro das coordenadas cartesianas. Tá? Esse funcional, né? essa capacidade de eu encontrar esse contra-íon a uma certa distância, R, do centro onde está o meu íon, ela vai ser proporcional à densidade de carga do meu centro, do meu íon que está ali no centro de coordenadas. É óbvio, né? Claro, se tiver um íon bem grande ou com muitas cargas, eu consigo mais ou menos delimitar qual que vai ser o potencial elétrico e também magnético gerado a uma certa distância. Quem fez esse tratamento matemático é o Poisson. E aí a gente vai ver logo mais, né, como que isso me dá a ideia da distribuição de cargas ao redor desse íon central. Quando eu tenho isso, ou seja, tem essa funcionalidade da densidade de carga em relação a esse centro, uma outra coisa que também é uma falha do modelo de Arrhenius é que, como eu já induzi você a pensar, bem, se eu tenho um íon, tenho um contra-íon. Então, aquela falha do modelo de Arrhenius que eu acabei de falar quer dizer que não vai ter um íon de mesma carga perto desse íon central. Por quê? Porque a probabilidade deles se afastarem por uma questão eletrostática clássica vai ser muito maior do que da atração. Então é muito mais fácil ter contra-íons sendo atraídos por um núcleo, ali por um átomo central, do que o inverso. Então a solução ela não vai ser um caos total. Não, ela vai ser mais ou menos regular, principalmente em relação ao meu centro de coordenadas cartesianas, que é o centro do íon. Perfeito? Então, nada a ver, Arrhenius, não há uma distribuição aleatória dos íons, né? Embora, claro, haja o efeito browniano, haja, né, a possibilidade ali de ter uma grande agitação, mas por onde acontece essa agitação, essa carga sempre vai também estar carregando toda essa esfera, né, de contra-íons. Bem, uma situação que vai se apresentar aqui é o fato de que, então, se eu tenho uma molécula qualquer, né, aqui, que gere cargas positivas, então vou colocar aqui Z+, a quantidade de cargas positivas vai ser igual ao número de partículas, né, positivas, que eu acho que também seria análogo colocar o Ni, né, o coeficiente estequiométrico.
e a quantidade de cargas positivas também vai ser proporcional à carga elementar, né? A carga seja do cátion ou do ânion. Então eu tenho tudo isso para as cargas positivas e no meu meio eu tenho também análogo à mesma situação para as cargas negativas. Portanto, a minha solução ela é eletricamente neutra. Eu não vou ter prevalência de uma carga ou de outra, tá? Eu não tenho essa prevalência de carga, então, mas eu sei que há uma dissociação, tá? São duas coisas distintas. No somatório, tudo que eu tenho de carga positiva, eu tenho de carga negativa. Então, eu posso expressar a densidade, ou seja, a densidade total, né? A densidade elétrica, justamente, a densidade de carga, ela vai ser máxima ali próxima a esse íon central e vai diminuindo em relação à distância. Então, esse meu ρ, né, que é a densidade, ela é igual justamente a tudo isso que eu havia colocado aqui em cima. Então, só vou copiar e arrastar. Então, o ρ é igual a esse somatório de densidade, ou seja, a densidade de carga elétrica distribuída nessa atmosfera, né, ela vai ser igual a esse somatório. Isso vai se preservar. De uma certa forma, eu posso delimitar eu posso reescrever essa expressão aqui da seguinte forma. Eu posso colocar um somatório. Se eu tiver várias cargas, vários cátions, vários ânions, né, posso deixar somente expressa dessa maneira, né, esse somatório de cargas no meu meio. Beleza. Então, eu tenho um íon central que tem uma carga. Essa carga expressa uma atração, né? Há um potencial atrativo em relação a cargas dos contraíons, a cargas opostas, que são geradas pelos contraíons. Essa carga ela é expressa em relação a ρ, a densidade de carga. É óbvio que ela vai ser muito grande no íon, né? Vai ser o máximo no íon. E conforme eu vou me afastando do íon, a densidade de carga vai diminuindo. Lembrem que essa força eletrostática, né, ela depende com a recíproca da distância ao quadrado. Diferentemente da interação de Van der Waals, que a força de interação de Van der Waals diminui com a recíproca da sexta potência da distância, a atração eletrostática ela não tem uma dependência tão grande da distância, ou pelo menos a força não cai tão abruptamente com a distância, né? Porque eu tenho 4 ordens de magnitude distintas em relação à interação de Van der Waals e a interação eletrostática. Então, eu posso fazer um tratamento de como que eu consigo expressar o funcional de diminuição, né, da densidade em relação a esse íon central pelas regras e pelas leis das forças eletrostáticas, principalmente da força eletrostática de Coulomb, né? Ou seja, uma força clássica, tá? Então, como é que eu consigo saber essa dependência funcional? Ou seja, eu vou inserir aqui uma função psi, e eu vou derivar ela, pegar a segunda derivada em x, y e z desse funcional, que é dessa função psi, que simplesmente vai me fornecer a dependência do potencial eletrostático em relação a esse centro de carga, tá?
E eu não sei como é que é ainda essa dependência, mas você já está sacando aí que tem uma derivada segunda, uma função que você não conhece, e a única coisa que eu sei que eu posso igualar isso à densidade, né, de carga do meu meio, ρ, que está expresso, que é igual a isso daqui. E, obviamente, se essa força é atrativa, eu tenho que pôr um menos ali na frente. E aqui eu vou simplesmente colocar um termo epsilon, aliás, epsilon, que relaciona a permissividade no vácuo, tá? Simplesmente para considerar a polarização do meio gerado por essa carga. Então, essa função aqui, ficou meio feia a maneira como eu cortei aqui, deixa eu só deixar mais bonitinho isso daqui. Essa função, pessoal, ela tem, vou colocar aqui, menos ρ e aqui sobre zeta, tá? Ρ sobre zeta, aliás. Essa dependência, olha, eu tenho uma função, uma constante e dividido pela permissividade. Eu preciso arranjar uma equação que expresse a dependência da densidade com a distância. Por quê? Porque ali do lado esquerdo da equação você tem uma derivada segunda em relação a x, y, z. Justamente eu quero encontrar, né, essa função matemática que expresse essa relação entre densidade e distância. Só que tem um problema, eu não tenho necessariamente a dependência dessa função aí que eu inseri, essa função psi com ρ. Eu preciso verificar, é claro, Debye e Hickel fizeram isso e conseguiram achar uma expressão que relacionasse psi com ρ, tá? E aqui o psi não é o psi lá da quântica, lá, que é a função de onda, tá? É só uma função matemática qualquer. Embora falei em quântica, quando você tem um sistema de coordenadas x, y, z, na quântica a gente fez isso para o tratamento do... Aliás, vocês não foram meus alunos nessa parte, mas eu lembro lá quando era verificado o átomo de hidrogênio, né? Foi calculado a energia do elétron no átomo de hidrogênio. Você também tinha um Laplaciano quadrado de psi, só que lá psi referia-se à função matemática que descreve a onda, né, respectivo ao elétron, e lá tinha que não era usado x, y e z, mas sim r, θ e φ, onde r era a dependência radial dessa função de onda, ou seja, a distância do centro até, sei lá, o infinito. θ e φ me dava a posição azimutal, né, e a posição polar. Então, polar e azimutal como se fosse, ali se eu até pensasse numa geodésica, né? Então, θ e φ estão para orientação no espaço, mas se eu estou pensando em um íon, e vamos arredondar agora ele para pensar só em uma esfera, eu nem preciso entender muito a dependência angular e radial, né? A dependência ali azimutal. Não preciso, porque se eu tenho uma carga central aqui e outra aqui, a interação vai ser igual em qualquer orientação, né? Contanto que eu mantenha R fixo. Então, esse Laplaciano quadrado deveria sim abrir ele não em x, y, z, mas sim em R, θ, φ, que é uma transformação legal pra caramba, e aí que gera termos que vai associar essa função psi à parte azimutal, a parte polar e a parte radial. A parte azimutal e polar, ou angular, como queira, ela pode ser tirada de jogo justamente por causa que não há dependência dela. Então, pegando o Laplaciano somente na parte que depende da distância, né? Ou seja, depende da derivada em relação a R,
eu tenho essa expressão aqui para o Laplaciano. Nossa, essa minha letra está muito feia aqui. É 1 aqui. 1 sobre r quadrado. Aí agora ficou melhor, né? D sobre dr, abre parênteses, r quadrado, d psi dr, fecha parênteses, tudo isso é igual a menos ρ epsilon, né? Então, aqui eu só deixo a definição de... Só abrir ali o Laplaciano tirando a parte angular, ou seja, a parte azimutal e polar. Quando eu estou nessa equação aqui, gente, é aí que vem a parte da contribuição de Boltzmann. Boltzmann, e é uma pena aqui, mas eu precisaria quase de um curso inteiro para mostrar a termodinâmica estatística, que é diferente da termodinâmica clássica. A termodinâmica estatística se baseia aí na ideia de distribuição dos estados possíveis, bem como acessíveis a uma dada temperatura, e toda a racionalização foi feita por Ludwig Boltzmann, e ele expressa, vou colocar numa outra cor aqui para dar um ênfase, que a quantidade de íons, nesse caso aqui, Debye e Hickel pegaram a ideia de Boltzmann, que seria a quantidade de partículas que tem uma certa energia, ela vai ser proporcional a isso daqui, ó. Então, só que aqui eu já não vou pensar em partículas, mas sim em íons. Então, os Ni-íons, eles vão ocupar níveis de energia que são proporcionais a Ni0, que é um nível de energia mais basal, e aí quando é feito um tratamento mecânico quântico, esse Ni0 é igual o ponto de energia, o ZPE, né, Zero Point Energy, mas, ou seja, somente para não violar o princípio da incerteza de Heisenberg, mas abstraiam isso, né, tudo isso, ou seja, um patamar básico de energia elevado ao expoente menos EI sobre KBT, aqui é o meu constante de Boltzmann, tá? Vezes T. Essa expressão aqui é a expressão de Boltzmann para distribuição de energia de um conjunto de moléculas, tá? O que isso nos traz? Que para eu considerar que eu vou ter um contraíon, haverá uma certa possibilidade desse contraíon primeiro ser uma carga oposta àquele que está no centro das coordenadas. Se eu considerar que a energia do íon, né, a energia desse íon que está ali nas vizinhanças, ela é proporcional à carga desse íon e também tanto aqui eu estou colocando um módulo de Zi multiplicado pela carga elementar dessa, como se fosse um elétron, né? A carga elementar desse íon, eu consigo expressar essa distribuição de Boltzmann da seguinte forma: o Ni vai ser igual a Ni0 exponencial de menos Z e fecha colchete, proporcional também a essa minha função, né? Psi sobre KBT. Vou pegar uma outra folhinha aqui. Então, eu tenho uma certa probabilidade de eu ter um íon de carga oposta, mas eu nem preciso ficar me preocupando com isso, mas a energia desse íon vai ser proporcional a esse potencial, né, que eu tenho ali expresso no meu sistema. E aí eu posso, se eu for
colocar isso aí, essa minha constatação, na expressão de ρ, eu percebo que aquele somatório do NI na NI0 vezes ZI carga do elétron exponencial. Aqui eu vou deixar ESP só para não confundir com essa carga elementar, né? ESP, abre parênteses, menos ZIE, fecha parênteses, psi sobre KBT. Eu tenho essa expressão para ρ, para densidade. E aí o que eu estou relacionando aqui? A carga do íon, a densidade do meio, e ponderando tudo pela probabilidade de eu encontrar uma espécie com determinada energia ao redor desse íon, perfeito? Como esse termo aqui, ó, a magnitude da carga do iésimo íon pela carga elementar vezes psi deve ser muito menor do que a energia térmica expressa pela relação, pelo produto KBT, ou seja, a energia de interação ou potencial, energia potencial como um todo, né, é muito menor do que a energia térmica. Eu posso fazer um truncamento nessa expressão e truncar ela no segundo termo, e tudo isso se torna o mesmo potencial, o mesmo somatório de NI0, ZI exponencial 1 menos ZI E vezes psi KBT. Esse termo aqui poderia ser expandido ainda entre vários, né? Mas como esses outros vários termos vão ser muito pequenos para essa soma, então só os dois primeiros termos já equivalem, já nos garantem. Eu posso simplesmente abstrair eles do equacionamento. Bem, os passos que se seguem agora são demasiadamente algébricos, mas para facilitar a coisa, até para não fazer uma aula de quase 2 horas, entenda que quando foi inserido esse termo ali, quando foi truncada essa série, eu consegui estabelecer uma relação onde a densidade ρ, essa densidade de carga, tinha uma dependência com aquela função arbitrariamente selecionada, psi. E aí eu posso voltar lá naquela equação aqui, né? Essa daqui, e fazer essa derivada. E aí eu vou ter também uma derivada, uma função que a resolução também remonta às aulas de quântica, né? Eu também vou ter uma derivada segunda em relação a psi dividido por dr quadrado, onde eu vou ter um produto kappa, uma constante que leva em consideração todos esses termos, vezes psi também, né? E esse tipo de equação aqui vai ter 2 soluções possíveis, e todo o algebrismo eu pretendo guardar aqui e não mostrar para vocês, porque se torna extremamente penoso. A parte que nos interessa é como que eu vou relacionar gama, né, com outras propriedades do meu sistema, e até relacionar gama por exemplo, com a atividade. De fato, isso é a relação entre gama, aliás,
o coeficiente de atividade, como que eu consigo relacionar isso com a força iônica. Porque aqui, uma das etapas elementares aí é justamente a formulação, a inserção, justamente para substituir aqueles termos que levam em consideração a quantidade de moléculas, a quantidade de átomos de carga positiva, mais a quantidade de átomos da carga negativa, leva em consideração o uso da expressão da força iônica. Lembram lá que tem essa forma, né? Onde, deixa eu pegar aqui, eu tenho a dependência de I com NI, MI, né? A molaridade da espécie I vezes a carga da espécie I ao quadrado, né? Um somatório. Então, esse termo aparece ali no meio para consertar, aliás, para sumarizar ali toda a dependência de todas as espécies, e ao invés de deixar N número de mol, eu expresso tudo em relação à força iônica, né? Bem, todo o algebrismo pode ser resumido para a expressão final. O logaritmo da força iônica, do coeficiente de atividade, força iônica, o logaritmo do coeficiente de atividade da espécie I, que é o coeficiente de atividade médio, vai ser igual a menos a zi ao quadrado vezes a raiz quadrada de I. Bem, raiz quadrada de I é a raiz quadrada da força iônica. Zi ao quadrado é a carga do meio ao quadrado. E só me falta expressar o que é A. Né? A na verdade, uma mistura de várias constantes fundamentais. Eu vou colocar aqui entre colchetes quais são as constantes fundamentais que estão relacionadas a essa expressão. A primeira delas é a constante de Faraday ao cubo, 9,6485 10 na quarta, 4π o número de Avogadro, o número de mol, ln de 10, pode parecer loucura, mas tem tudo isso ali dentro. Rho0, que é um outro parâmetro, que eu nem, não é aquele outro Rho lá, 2 vezes a permissividade do vácuo ao quadrado, a constante dos gases perfeitos ao cubo, a temperatura ao cubo, fecha parênteses, a raiz quadrada de tudo isso. Tá? É isso que é a definição de A. É um produto, né, de várias constantes fundamentais. Quando eu tenho, claro, aqui uma das coisas que vale a pena lembrar, quando eu tenho um sistema onde eu tenho uma solução, a permissividade no vácuo ela pode ser relacionada com a permissividade do solvente, né? Onde é simplesmente a permissividade do vácuo vezes uma constante D. Tá? Para a água, por exemplo, essa constante, né, é igual a 78,54 e é dimensional isso daqui. É só a proporção da permissividade. Então, se eu for jogar todos esses valores para a água, por exemplo, né, se eu for considerar a permissividade do líquido no meio, e dividir, fazer essa raiz quadrada de todas essas constantes fundamentais, A, né, é o meu parâmetro, eu consigo, não tem dependência com nada, né, é uma dada temperatura, o A vai ser uma constante, né, e o A vai ser igual a 0,509. Tanto até que você encontra, né, em livros, texto, essa representação aqui, log do coeficiente de atividade iônica média, né? Agora sim coloquei mais ou menos, é igual menos A, Z mais, vezes Z menos, fecha corchetes, raiz quadrada da força iônica, tá? Onde o A pode ser ali substituído por 0,509, né?
0,509, que foi o valor ali das constantes. Essa expressão aqui, né, é o que chamamos de lei limite de Debye-Hickel. Beleza? Essa lei limite de Debye-Hickel, ela expressa com boa acurácia esse coeficiente de atividade iônica média. Bem, eu peguei esse gráfico aqui, fiz um corte no vídeo só para mostrar para vocês essa relação entre o log de gama mais ou menos, em relação à raiz quadrada da força iônica. E aí você percebe que a ideia que segue, né, que é obtida, é que a lei limite ela é simples. Apesar do tratamento ser complicado e trazer várias considerações, a expressão é de veras simples, né? Se você plotar o log de gama mais ou menos em relação à raiz quadrada, como A é uma constante e para um mesmo soluto ele vai ter constante a quantidade de cargas positivas e negativas, a equação tem que dar uma reta, né? E como tem um valor negativo ali na frente, um valor também uma reta descendente, né? Então, quando eu pego aqui vários eletrólitos, né, NaCl, cloreto de potássio, sulfato de zinco, eu percebo a concordância perfeita entre a linha cheia, que são dados experimentais, com o previsto pela lei limite de Debye-Hickel, que são as linhas tracejadas. Mas essa perfeição só se encontra as soluções que estão perfeitamente diluídas, né? Então, quando eu tenho valores que, ou seja, quando essa diluição tende ao infinito, ou seja, abaixo de 0,1, né? Esse é o valor da raiz quadrada do coeficiente de atividade iônica, coeficiente de força iônica, na força iônica do meio, né? Essa raiz quadrada da força iônica for menor do que 0,1. Nota também que você vai ter aí o gama sempre como um valor negativo, né? Um desvio negativo, e obviamente que ele tende ao máximo quando a molaridade tende a zero. Claro, isso aqui eu tenho 3 eletrólitos, mas em suma você precisa avaliar eletrólito a eletrólito a uma diferente faixa de concentrações, né, de molaridades, e é possível expressar ali o coeficiente de atividade iônica média baseado nesse conjunto de dados aí que você consegue gerar a partir de verificar a razão entre a atividade e o log do gama mais ou menos. Então, com isso a gente finaliza ali a ideia sobre o que é a lei limite de Debye-Hickel. É uma simples razão entre a força iônica do meio com o coeficiente de atividade iônica média, que aí me provê, né, a premissa da aula era justamente entender o que era isso, né? Era isso que eu queria achar, né? Se eu souber qual é o coeficiente de atividade iônica média, eu vou colocar agora um mais ou menos aqui, eu consigo calcular o potencial químico da parte elétrica, né? Da parte carregada desse soluto na solução. E aí eu consigo, com isso, calcular o potencial químico e, enfim, consigo calcular a atividade, tudo transcorre disso. Então o modelo de Debye-Hickel me provê uma maneira de relacionar esse gama mais ou menos com a força iônica. E a força iônica é simples, né? Só a molaridade, a média do somatório da molaridade vezes as cargas ao quadrado. Então, essa proporção ali, né, ou pelo menos essa relação entre gama mais ou menos e a força iônica, ela é linear, descendente e relativamente simples.
O problema é conseguir expressar como que eles chegaram a isso, né? Grande parte da aula ficou matada por causa que eu não abri toda essa parte, eu entendo, mas é simplesmente muito algébrico e levaria aí um bom tempo. Com isso a gente finaliza aí o que precisaríamos saber, né, para pelo menos ter uma ideia de como que uma solução eletrolítica funciona, ou como que a atividade dessa solução quando tem um eletrólito se comporta. Existe uma outra lei limite, a lei limite de Debye, Hickel e Bronsted, que daí faz um ajuste para aquela parte onde há discrepância entre o experimento e a teoria, que também continua, só faz uma outra razão ali também com a força iônica, e é um ajuste que acontece para fazer com que essa lei limite funcione para soluções que não estão tão diluídas, mas sim a concentrações maiores. Isso existe também. Tá? Se bobear, eu vou pedir para vocês pesquisarem para... É simples, partindo do modelo de Debye-Hickel, é relativamente simples. Essa também lei de Debye-Hickel estendida, né, que é a lei limite de Debye-Hickel-Bronsted, mas que simplesmente faz esse tratamento para soluções mais concentradas. Eu vou provavelmente durante o final de semana fazer umas questõezinhas simples para que vocês consigam aí até no fim de semana que vem me entregar, e aí eu creio que eu já corrijo e eu espero que todo mundo tenha êxito, tá? E assim a gente finaliza o nosso semestre, ok, pessoal? Qualquer coisa é só vocês me escreverem um e-mail, perfeito? Até mais, grande abraço.